que vem não só do que ela está passando, mas do seu dia a dia. Cuidar é uma das formas mais silenciosas e profundas da caridade. O que é ser cuidadoso? Cuidar no nosso cotidiano, no máximo de estarmos presentes na vida da pessoa, estarmos tanto de corpo como de alma do lado dessa pessoa. Todos nós, em algum momento da vida, ou nós somos cuidadores, ou estamos sendo cuidados. Né? E às vezes estamos cuidando de alguém que está adoecido, às vezes estamos cuidando até mesmo só somente do emocional. Muitas vezes a pessoa está fragilizada por vários motivos. E alguém, às vezes, sem perceber, senta do nosso lado e acabamos cuidando daquela pessoa, que às vezes até nem conhecemos, mas com uma palavra, com amor, a gente acaba cuidando de uma certa forma. Né? E isso, a gente faz isso no dia a dia, às vezes até sem perceber. Cuidar, às vezes, não é só estar presente, como eu disse. É sustentar essa pessoa emocionalmente, é servir, mas também tem um detalhe muito grande disso tudo. A gente aprende com isso. A gente aprende e a gente também evolui em cuidar. Cuidar, como diz aqui, cuidar é a minha ação. É atender todos os dias e aumentar dentro de nós a nossa paciência, aumentar dentro de nós a nossa compaixão e até mesmo a humildade. Porque para cuidar do outro não é fácil, nem tanto para ele, que está sendo cuidado, e principalmente para nós que estamos ali diante, às vezes, dos quadros de uma pessoa que a gente realmente muito querido, que não gostaríamos que está passando por aquilo, mas é a evolução nossa, a gente sabe que é de cada um, e precisamos estar presentes, né? E a gente tem que perceber que ninguém cuida da gente a gente aprender com o outro. E nós cuidamos do outro sem também aprender. E o cuidado, muitas das vezes, ele cresce mais do que a gente imagina. A gente vai estar ali cuidando, transformando, tanto cuidando, servindo com medicação, com cuidados, às vezes até paliativos, mas estamos junto da pessoa o tempo todo. E isso, na verdade, o que acontece? Desgasta a gente emocionalmente e fisicamente. E a gente precisa reconhecer isso. Porque para a gente estar servindo, para a gente estar cuidando, a gente, na verdade, tem que pagar por isso. Né? E aqui fala um pouquinho sobre que eu comentei, estamos aprendendo, né? Tanto sendo os cuidadores como sendo cuidado. Tudo é uma faixa de evolução. Tudo que a gente vai passando, tudo que a gente vai evoluindo como espíritos imortais é uma experiência. É um momento que não é por acaso por estarmos ali junto com aquele que estamos cuidando ou sendo cuidados. Muita relação, a gente tem que ver que muita relação do cuidado ou do cuidador veio ou de existências passadas, ou até coisas que a gente passou nessa encarnação mesmo, mas estamos ali juntinho, então precisamos tanto perto aqui onde a gente vai evoluir um com o outro. Podem envolver tantos resgates, como disse, de encarnações, reconciliações, ajustes. E lembrando que nada acontece por acaso na visão espírita. Nós estudamos isso, nós aprendemos isso na casa espírita. Nada por acaso, nunca não é vista por Deus, nunca é vista pelo espiritual. Estão sempre sendo observados e sempre sendo até acolhidos, que ajudam a gente no dia a dia para ficar cada vez melhores. Eu quero falar um pouquinho mais também,
o espelho emocional é simbolizar que o que, às vezes, a gente está cuidando de alguém, esse alguém está perto da gente, e está ali, às vezes a gente não percebe, mas ele está percebendo tudo o que nós estamos fazendo, falando, sentindo. As emoções da gente, às vezes, transparecem para aquele que a gente está cuidando, assim, até às vezes a gente percebe. E muitas vezes nós, assim, no nosso dia a dia, a gente muda, né? Fisionomia do rosto, como diz uma filha minha, a gente muda caras e bocas e a gente nem percebe. Isso tudo a gente tem que vigiar, porque às vezes aquela pessoa que está ali, ela já está fragilizada, ela já está se sentindo culpada por estar cuidando dela o tempo todo, e que ela não entende que nós estamos ali por amor, mas ela acha que está trabalhando, ela acha que está incomodando, e na verdade não é isso, né? Na verdade a gente está ali porque a gente quer estar, a gente quer fazer o melhor possível para ele. E por que a gente tem que prestar muita atenção nisso? As emoções, como eu disse, elas refletem no nosso dia a dia. A ansiedade, ela gera insegurança, como eu coloquei aqui, e a calma, ela gera confiança. Então, como que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Nos cuidando também, olhando para dentro de nós, fazendo a nossa prece, fazendo o evangelho no lar, como eu vou falar um pouquinho mais para frente. E como as emoções elas são percebidas, como as emoções elas são, mesmo separadas, igual eu disse, que às vezes na fisionomia da gente está transmitindo para o outro, a gente tem que meio que se educar em relação a isso. O que seria ser educado? Como diz mesmo no Evangelho, vigiar, orar na maioria das vezes, porque às vezes o outro está fragilizado, mas nós também estamos no momento. Mudar o tom de voz, sair um pouco, né, fazer uma meditação, fazer uma prece, respirar e voltar para lá, ou também silenciar. Às vezes, sem mudar a fisionomia, mas só silenciar, para depois se acalmar e voltar a continuar normal. Ainda aqui, no espelho emocional, como estava dizendo, a gente não pode esquecer que somos muitas vezes o espelho emocional do outro, e onde ele se vê emocionalmente. Eu gosto muito de brincar, que não sei se vocês são assim, mas eu gosto muito de pegar as coisas com um pouco de humor. Sabem, né, na hora certa ali. Mas trazer um pouco de humor, brincar, até com a mesma situação, mesmo a situação não traga isso para nós, mas na hora de brincar daquilo que está acontecendo, para ver se a pessoa também sai daquilo que está passando, daquele peso que está passando, e acaba trazendo mais leveza no seu dia a dia. Isso é uma questão também de consciência, né? Só que aí tem um detalhe muito grande que eu queria enfatizar bastante para nós. Quando é dois crianças, que às vezes a gente está no momento de alguém e a gente não presta atenção nisso, a gente não vê que a gente está cansado. E somos seres humanos. Como está aqui, como disse, de cansaço físico, de cansaço emocional também, muitas vezes. E a gente acaba sentindo a culpa carregando essa culpa, tipo, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou cansado? Por que eu me esforço mais? Mas por quê? Porque a gente não está feliz. Porque a gente também está fragilizado com a situação que a gente está passando por ali. Então, a gente precisa mudar os métodos de o que a gente está fazendo para esse lugar. E não esquecer daqui, o cansaço não é falta de amor. Limites humanos são humanos e reconhecer o cansaço é sinal de maturidade. É olhar para dentro de nós, como eu disse, e reconhecer, não, estamos cansados. Estamos cansados e vou fazer algo por isso. O que é fazer algo por isso? É cuidar tanto do nosso corpo físico como do nosso lado espiritual. Que é, na verdade, o que estamos fazendo aqui hoje.
mas no nosso dia a dia também, com a prece diária do Evangelho no Lar. Com a prece diária do Evangelho no Lar, uma das coisas que a gente não pensa em fazer, mas na maioria das vezes nós necessitamos fazer, é pedir ajuda. Às vezes a gente não quer acompanhar o outro, não quer incomodar o outro, mas a gente quer ajuda, não é que o outro venha e receba e abraça essa nossa responsabilidade. Você quer isso. Mas é que o outro venha também, de uma forma de caridade, de uma forma de amor, nos ajudar e ajudar isso que a gente está cuidando. Porque como a gente tem isso dentro da gente de, às vezes, achar que está incomodando, às vezes a gente pega toda a carga para nós. E se a gente for pensar mesmo, se a gente for olhar para essa sensação, a gente não está passando para o outro a verdadeira amor, o verdadeiro calma, o verdadeiro sentido do que é o cuidar. Porque a gente às vezes está sobrecarregado e acaba fazendo aquilo por obrigação. Então, seria legal que a gente nem conta. E acaba a gente não aceitando os nossos limites também, porque da mesma forma que o outro também precisa de cuidado, nós também precisamos nos cuidar. E o cuidado, a gente tem que olhar com o lado de que não é egoísmo a gente deixar um pouquinho da pessoa ali, deixar um pouquinho que a gente está fazendo para cuidar da gente. Porque é aquilo, uma coisa que eu sempre falo, a gente não dá porque a gente não tem dentro da gente. A gente não consegue passar por outro que a gente não tem. Se eu não tenho amor, eu não consigo passar por outro. Se eu não tenho uma energia positiva, eu nunca vou passar isso para o outro. Se eu não tenho uma disposição, ou até um nome para compreender, e como que a gente vai passar por outro se a gente não olhar para nós? Né? Então, é um autocuidado. Cuidar de si também é caridade. Às vezes pensamos que a nossa obrigação é só cuidar do outro, como eu disse. Né? O autocuidado é um domínio espiritual. Parece que fortalece, que a gente dá ajuda, é uma humildade. Forte, né? Não é forte isso. É nossa. Gente, eu estou falando aqui, mas se vocês quiserem intervir ou perguntar alguma coisa, faça. O que a gente pode fazer nesse pedacinho aqui? Eu acho que nos conectar com o divino, na aula da nossa prece, a gente sabe, fazer essa conexão mesmo, pedir ajuda espiritual. E tratar também que for uma prece, sair um pouco, lembrando que até Jesus saiu quando estava cansado, a gente já viu isso do jeito. Ele saía para descansar, ele saía para pensar, ele saía para meditar. Ele não ficava o tempo todo ali, né? E isso não é bonito. Vamos pensar também no respirar. Quem de nós respira certinho aqui? É muito difícil a gente respirar certinho. Se a gente não parar para pensar, nosso pulmão está 6 litros de oxigênio. Quem respira assim profundamente sempre? Muito difícil. A gente só tem que respirar fora de voltar, porque a gente está precisando desse limite. E às vezes a gente nem acredita nisso. Mas no nosso dia a dia a gente respira 500 litros. Sempre nosso pulmão está 6 litros. Não é muito assim, ele fala, nossa, por que a gente faz isso? Vamos respirar, oxigenar o cérebro, trazer novas ideias, trazer os pensamentos positivos para nós. Isso daí faz uma grande diferença. Além de amor, e progresso. O amor pode retirar os pecados. Os pecados, o que eu quero dizer, simbólicos, tá? Que são coisas que vamos fazer na nossa evolução, vamos fazendo na nossa encarnação e acabamos carregando isso tudo dentro de nós. E esse amor, esse progresso,
que na verdade são transgressões das vidas da gente, das leis divinas, que às vezes tocam o nosso coração, e às vezes isso vai carregando um peso muito forte para nós, né? E por que não desprender disso? Por que não ter uma conversa sincera com Deus? Por que não ter essa espiritualidade, a nossa conexão, para isso for realizando dentro de nós? E o esforço, ele, sincero, ele acaba tirando todo esse peso de dentro de nós mesmos, do nosso corpo físico e espiritual. E, claro, lembrando que temos a nossa consolação espírita, porque nenhum de nós aqui, na nossa encarnação, estamos sozinhos, não podemos esquecer disso. É o que eu falei, que deixa essa conexão com Deus, a conexão com a espiritualidade. E lá que eles estão nos amparando, né? Aqui também eu coloquei simbolicamente que a gente acredita que os nossos anjos, às vezes não são diabos, mas a gente acredita que eles estão ali, pode ser que estejam diabos, mas são espíritos devolvidos que estão pertinho da gente. E sempre acreditar que tudo passa, como dizia Xuxa Kerr, tudo vai passar, e tudo que estamos sucedendo, passando agora, não é por acaso, nada que o outro está passando, não é por acaso. Estamos passando o que precisamos passar, estamos exatamente onde precisamos estar na nossa evolução. E aqui, novamente, a visão espírita do cuidado. Os bons espíritos assistem quem serve no amor. E com certeza sempre nos amparam. Isso daí a gente não precisa ter dúvidas. Às vezes aquela intuição que recebemos, nossa, como eu não pensei nisso antes? Quantas vezes a gente não faz isso? Às vezes aquela sensação de que, poxa, estamos carregando no colo. Ou às vezes até quando a gente lembra do Evangelho, ou a gente escuta alguém falar uma coisa e se percebe, aquilo foi para mim. Sempre são eles. Sempre são eles ali do nosso lado, sempre são eles ali nos orientando, nos intuindo. E que às vezes a gente nem percebe, mas eles estão ali cuidando, com autoridade. Jesus nos ensinou que Deus sabe, a gente sabe que está nos protegendo o tempo todo. Como eu disse, nada acontece por acaso. Para a doutrina espírita, todo encontro traz aprendizados únicos, escassos e crescimento espiritual. Quem de nós ainda tem essa dúvida? Né? Quem de nós ainda fica se questionando? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com o outro? E podemos apresentar o Joana Janche, examinador, escreveu vários livros, já que você já deve ter estudado. Ela sempre, nos livros dela, ela pede para a gente não perguntar o porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Não, para quê? Pergunta para quê? A gente olha para o alto, conversa com Deus e pergunta para quê? E aí a gente recebe essa intuição, a gente às vezes recebe o que vai nos acalmar, e às vezes a gente vai perguntar para quê? Para que serve isso tudo que eu estou passando? Para que serve isso tudo que o outro está passando? Porque às vezes a gente está com cuidador, doente querido, às vezes cuidador, às vezes até de pessoas que a gente, com o mesmo trabalho na enfermagem, isso aqui também trabalha, muitos trabalham na área da saúde. Você está ali cuidando, nós estamos cuidando de alguém que sempre está precisando de agilizar, a gente está ali e não adianta a gente estar se perguntando por quê, por que está passando por isso, por que ele sofreu isso. Não, para quê? Claro que a gente não quer o mal de ninguém, mas a gente quer também observar que aquilo que a pessoa está passando é um aprendizado gigantesco, para a sua evolução, para a sua, sabe, às vezes até foi combinado assim, com Deus. Olha, acontecer, eu vou passar por tudo isso, depois eu vou ficar dentro.
certeza vamos ficar bem. Com certeza todos nós vamos chegar nessa evolução de ficar bem. Essa é a certeza que nós temos. Né? E não esquecemos que estamos sendo parados o tempo todo. Nenhum outro estamos sendo parados. Nenhum mais que o outro. Estamos sempre preparados em termos o mentor espiritual do nosso lado o tempo todo. Que, como diz a nossa Bíblia tática, assim, sempre fala que Jesus Cristo está simplesmente uma prece de distância de nós. E por que não a gente fazer conversar com eles, com Jesus, como se ele estivesse dentro do nosso lado, né? Tirar o simbolismo dele, de sempre acreditar nele, não julgando quem faz isso, mas sempre pegando o jeito significado. Vamos tirar esse simbolismo, vamos pensar em Jesus como nosso amigo, está aqui do nosso lado, que é verdade, né? Senhor, fazer instrumento de vossa paz. Essa frase é muito para quem é cuidador, para quem está sempre cuidando, amparando, como eu disse, uma voz, uma palavra, algumas vezes, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Que possamos cuidar, né? Cuidar sem nos perder de nós mesmos, cuidar sem adoecermos, cuidar com muito amor, com muito equilíbrio, com muita paz. Que lembrando sempre que o cuidador é um instrumento de Deus, não possamos esquecer disso. E Deus, Ele não quer que nós sejamos perfeitos. Ele quer que nós vamos ser sinceros, vamos cuidar do outro com muito amor, com muita disposição, como nós fazemos por nós mesmos. Agora eu vou só falar rapidinho, uma historinha que eu trouxe para a gente só simbolizar e finalizar para o nosso projeto de hoje. É a história do Paulo Graça. É assim, o trabalhador da casa espírita, ele estava correndo para cá, correndo para lá, ajudando aqui, ajudando ali. Aí ele chegou no mestre dele, da casa, e falou assim, mestre de muitos anos, mestre muito experiente, e falou assim, senhora, o que eu posso fazer para ajudar cada vez mais quem sofre? Aí o senhor olhou para ele e falou assim, pega esse copo d'água, vai até no final do corredor. Aí ele pegou o copo d'água, a casa espírita estava bem cheia, ele passou por várias pessoas até o final do corredor, aquele copo de água, e voltou. Quando ele chegou, aí o senhor perguntou para ele, o que você viu sair do copo até você chegar no final do corredor? Ele falou, os espíritos de água, foram pegando água no corpo. Aí ele disse assim, bom, isso é simbolicamente do que eu te passar. Nada ali na água, você fica saindo. Exatamente é quando somos pressionados, quando somos apertados de uma certa forma a fazer algo do outro, sem a gente cuidar de nós mesmos. É quando sai de nós, sai de dentro da gente, aquilo que o outro está provocando. O que a gente faz com isso? Estava passando, a água foi transbordando, é como se às vezes a água está apertando a gente está fazendo algo, e aquilo está saindo da gente, como eu disse, não sai água da gente no peito de guardar. Todas as vezes a gente sai. Nervosismo, às vezes sai, cansaço, às vezes sai, várias coisas assim, a gente não quer que saia. Mas também, o que a gente tira disso tudo, tira de aprendizado? Que também dentro de nós existe um amor, e também dentro de nós existe o divino. Tem fé, a gente tem muito a energia positiva de Deus. E temos que trazer para nós assim, se a gente tiver mais calma,
Se a gente tiver mais amor, é isso que a gente vai transformar. É isso que a gente vai passar para frente. E quando não estivermos tudo isso dentro da gente, vamos refletir, voltar, respirar, sair de novo e voltar para dentro de nós de novo. E sempre servir, e sempre estar cuidando, e sempre abrir espaço para a gente ser cuidado quando precisamos, porque a gente tem que sempre lembrar que no mesmo momento em que a gente está sendo cuidador da outra pessoa, a gente pode ser nós a ser cuidado pelo outro. Né? Mais ou menos isso que ele fazer para todos nós. Espero que possamos sair daqui melhor do que chegamos, trazer tudo isso dentro do nosso coração. Agora nós vamos ter nosso passo coletivo. Vamos